E hoje eu gostaria de falar com os irmãos do versículo 22 até o versículo 1 do capítulo 4. Que Paulo vai dar algumas orientações acerca dos escravos, de como eles deveriam proceder. Tudo está centralizado na questão de uma nova vida em Cristo. Ontem nós tivemos o batismo, né? E ontem 3 almas desceram as águas, ou seja, ontem foi o sepultamento dessas vidas, né? Elas foram sepultadas, segundo Paulo fala aqui em Colossenses, né? Paulo fala que foram sepultados, que nós fomos sepultados. E no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, ele vai falar que nós fomos ressuscitados com Cristo, ou seja, nós morremos para o mundo e nascemos uma nova vida, uma nova criatura. Então, dentro dessa questão de nova vida, Paulo traz instruções importantíssimas para o povo de Deus. De que maneira nós devemos viver nessa terra. De que maneira nós devemos proceder, qual é o nosso procedimento nessa terra. Eu já disse e volto sempre a repetir que nós somos observados todos os dias. As pessoas estão de olho em nós, a maneira que nós falamos, o nosso procedimento, não é? E isso pode trazer benefícios e malefícios. Traz benefícios quando você leva uma vida digna, uma vida realmente pautada na palavra de Deus, uma vida que realmente as pessoas olham para você e vê que você é uma nova criatura. Isso traz benefícios para o reino de Deus, porque as pessoas eles vão olhar para você e ver que verdadeiramente você é uma pessoa mudada, uma pessoa transformada. Independentemente da nossa personalidade, independentemente do nosso temperamento, né? Mas nós sabemos, mesmo no temperamento às vezes aquecido, nós sabemos controlar, nós sabemos às vezes reconhecer que às vezes nós erramos, né? Eu já fiz isso, já explodi algumas vezes e depois o Espírito Santo me chamou a atenção e eu fui pedir perdão, pedir desculpas, né? Porque nós somos falhos, né? Nós somos passíveis de falhas. E malefícios quando as pessoas olham para você e não conseguem enxergar um verdadeiro cristão na sua vida. Não consegue enxergar. Ele ora, ele tenta esquadrinhar a sua vida e ele não consegue ver mudança na sua vida. A sua vida continua do mesmo jeito, da mesma maneira. Lembrando sempre que nós estamos num processo, e esse processo de transformação, de mudança, ele é diário, é até a vinda do Senhor. É mediante a palavra, é mediante a nossa leitura, o nosso devocional, a nossa oração, que nós vamos conhecendo mais a palavra, tendo intimidade mais com a palavra, e a palavra é a única que pode transformar a nossa vida. A palavra é a única que pode transformar a nossa vida. O Senhor Jesus, ele pode dizer, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então a palavra ela nos limpa, a palavra ela nos purifica, a palavra nos traz, purifica a nossa mente, muda a nossa mente e a nossa maneira de agir e a nossa maneira de pensar. E vivendo numa sociedade a qual nós vivemos, fica cada dia mais difícil, cada dia mais complicado. E o apóstolo Paulo, ele fala alguns princípios aqui importantes, concernente ao servir, ao serviço, a mordomia, conforme nós falamos, acho que foi domingo passado, nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho. Introdução: cada faculdade que você tem, seu poder de pensar ou de mover seus membros de momento a momento, é dado por Deus. Se você dedicou cada momento de sua vida inteira exclusivamente ao serviço, você não poderia dar a Ele nada que não fosse, de certo modo,
a seu próprio. Então tem alguns princípios que nós vamos aprender, e quando eu estava lendo acerca de princípios, algumas coisas acerca do que Paulo ensina, porque ele começa chamando a atenção de escravos, os escravos. O Império Romano, ele tinha mais ou menos 60 milhões de escravos. E esses escravos, eles se convertiam. Lembra de Onésimo? Lembram de Onésimo? Então, assim, esses escravos se convertiam. A igreja de Corinto tinha também escravos que faziam parte da igreja. Então, essa sociedade, o apóstolo Paulo, ele fala que quando o Senhor Jesus, ele veio para esse grupo de pessoas, não só para esse grupo, mas o Senhor mudou uma sociedade. O Senhor conseguiu unir todo mundo, ricos, pobres, gregos, ou seja, a questão da classe de pessoas intelectuais, com aqueles mais simples que são escravos, e Ele colocou tudo dentro de um local só, e todos são escolhidos por Deus. Todos são escolhidos pelo Senhor, todos são aceitos pelo Senhor, independente da sua classe social, independente do seu conhecimento intelectual, independente da sua situação financeira, todos estão no mesmo nível, não tem melhor ou maior do que o outro, são todos no mesmo patamar, no mesmo nível. O Senhor, Ele conseguiu, colocar todos nós no mesmo nível, no mesmo patamar. E eu, lendo um pouquinho, estava meditando sobre a questão da ceia. E a questão da ceia é muito interessante, porque Paulo, orientando no capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, põe para mim, por favor, o primeiro versículo, ele está orientando alguma coisa de ordem teológica, ensinamentos teológicos. Então ele começa assim: sejam, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Verso 2, ele diz assim: eu os elogio porque vocês sempre têm lembrado de mim e têm seguido os meus ensinamentos e lhe transmiti. Ou seja, ele inicia essa carta dizendo que eu os elogio, Eu os elogio porque vocês têm lembrado de mim, têm seguido os meus ensinamentos. Ele está falando acerca de algumas doutrinas, alguns ensinamentos para a igreja. Como devia proceder o homem, como devia proceder a mulher. Mas ele vai avançando, e quando ele chega no versículo, vê se é o versículo de número 21. Versículo de número 21. 19, ponto 19, vamos ver. 18. Nós vamos subir. 17. 16. Não, é o próximo mesmo, é 17. Ele diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. Olha só, ele inicia dizendo que está elogiando eles, porque eles estão seguindo o procedimento, eles estão seguindo conforme ele está ensinando acerca tanto da questão da mulher, da posição da mulher na igreja, da posição do homem na igreja, mas quando ele vai falar de comunhão, quando ele vai falar de união, quando ele está falando acerca da ceia, aí ele diz assim: não posso elogiá-los. Eu não posso elogiar vocês, porque vocês, quando reúnem, fazem mais mal do que bem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eles não aprenderam o princípio do serviço, de servir um ao outro, de esperar uns pelos outros. Então o que ele faz? Ele ensina aqui, ele diz que, olha, vocês quando chegam, vocês não têm educação. Falando as minhas palavras, mas o que Paulo queria falar com eles era bem, da verdade, isso mesmo. Vocês são mal educados. Vocês trazem a ceia e vocês não respeitam os mais pobres. Vocês não respeitam as demais classes. Vocês chegam e começam a comer desenfreadamente. E aí aqueles que vão chegando,
quando ele chega, eles não têm o que comer, porque vocês já comeram, vocês não esperaram uns pelos outros. Então, notem que ele inicia dizendo que, olha, eu elogio vocês, mas quando ele chega nesse ponto, desse princípio do servir, ele fala, olha, eu não elogio vocês, porque a reunião de vocês estão fazendo mais mal do que bem. E no final deste capítulo, ele vai falar assim, aquele que tem fome, come em casa. Para quê? Para não escandalizar, para não trazer escândalo. Então, quando eu estava meditando sobre a questão de princípios, e a Bíblia nos ensina vários princípios que nós precisamos de aprender. E uma das coisas que nós temos lutado neste lugar aqui, é para que a palavra de Deus seja ministrada, para que o ensinamento da palavra possa mudar a sua maneira de pensar, que possa transformar, forjar o seu caráter. O seu caráter. E a palavra, ela tem esse poder. Então, primeiramente, nós podemos aprender o princípio da propriedade. O salmista começa o Salmo número 24, dizendo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. No começo de Gênesis, Deus criou tudo e coloca Adão no jardim para lavrá-lo e cuidar dele. É claro que o homem foi criado para trabalhar e que o trabalho é a mordomia de toda a criação que Deus lhe deu. Então, o Senhor nos dá o direito de trabalhar e de cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Então, é o que eu disse na última semana, no último domingo. Às vezes, tudo que nós fazemos, nós achamos que é nosso. Não, o Senhor nos deu o privilégio de cuidar, o privilégio de administrar. E não tem coisa melhor do que nós sermos bons servos. Então Paulo chama atenção aqui, ele diz, escravos, em tudo obedeçam os seus senhores terrenos. Ele está chamando a atenção do princípio da obediência. Vocês foram chamados para escravos. A sua classe é escrava. Então você tem que fazer tudo perfeito. Você tem que fazer tudo melhor que você puder. Se você é uma nova criatura, Paulo está chamando, olha, não escandalize o evangelho. Sirva ao Senhor fazendo o melhor que você puder. E nós temos condições de fazer o melhor. Está certo que tem pessoas que fazem as coisas de qualquer maneira. Talvez você já viu alguém fazendo, assim está bom. Assim está bom. Não, ele chama a atenção aqui. Olha, que vocês obedeçam os seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre. E não apenas quando eles estiverem observando. Às vezes nós temos o hábito de fazer coisas para que as pessoas notem o que nós estamos fazendo. Nossa, você viu que perfeição que eu fiz isso? Às vezes você não precisa de falar, mas o Senhor conhece o seu coração e a intenção do seu coração. Tudo que nós vamos fazer na casa do Senhor, nós temos que fazer de melhor, o melhor, com excelência para Deus. Eu aprendi a fazer tudo com excelência. Eu lembro quando eu trabalhava na fábrica de calçado, eu trabalhava na produção, mas eu era muito lento. Eu não conseguia ser rápido naquilo que eu fazia. Os que trabalham ou trabalharam em fábrica de calçado sabem o que eu estou dizendo. Eu era um chanfrador, o Alexandre. Então eu não conseguia fazer de qualquer maneira, Marcelo. Eu fazia com muito cuidado, muito critério, devagar. Eu fazia muito. Eu lembro que o chanfrar não podia ficar nem uma barriguinha. Eu gostava de fazer bem retinho, bem caprichado. Eu gostava de fazer muito bem feito. Tanto é que eles me tiraram, porque na produção não rendia nada. Eu na produção sempre ficava devendo. Aí falou, é melhor você trabalhar lá
lá na modelagem, porque na qualidade é mais fácil você fazer. E eu fui trabalhar na qualidade, porque eu gostava de fazer tudo bem feito. E eu lembro que na ocasião que eu trabalhava, tinha um modelista, que na época era um dos melhores modelistas que tinha em Franca, né? Ele chama Aparecido, eu não sei se ele ainda está vivo, né? Nós chamávamos ele de Sidão. E ele, assim, ninguém chanfrava para ele, ninguém, não gostava que ninguém punha a mão, só ele que fazia. Aí eu queria fazer, porque eu sabia que ele era muito criterioso, ele era muito dedicado no que ele fazia. E aí um dia, os cortes estavam em cima da mesa dele, eu cheguei perto dele e falei assim, eu sabia que ele não gostava, que é só ele que fazia. Eu disse, você quer que eu faça? Ele pensou, falou assim, vai, faz. Daquele dia para frente ele não fez mais, eu fazia. Então a gente aprende a fazer bem feito, e na obra de Deus não é diferente. Paulo chama a atenção dos escravos. Vocês têm que obedecer os seus senhores, vocês têm que servir os seus senhores, vocês têm que estar pronto para servir e servir o melhor. Irmãos, quando eu faço um almoço, quando eu faço uma janta, eu me dedico o máximo, não para mim, mas para aquele que vai comer. Eu quero que eles comam com prazer, com alegria, com gosto, mesmo que talvez seja no meu trabalho, mas eu me dedico o máximo, eu procuro colocar sabor naquela comida, para que eles venham comer e venham apreciar, e falar que comida boa, mas não para a minha glória, porque eu quero ver eles satisfeitos. Então isso é servir o próximo, independente se você gosta dele ou se não gosta, a gente faz para todos, e a gente faz com excelência, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, e nisso o nome do Senhor é glorificado. Amém? Às vezes, pensando das donas de casa, às vezes tem aquele dia que não tem muito recurso naquele dia. Às vezes a gente tem um feijão, a gente tem um arroz e a gente tem um ovo. Gente, mas dá para fazer um omelete tão cheiroso e tão gostoso. Dá para fazer um feijão bem temperado, que você repete e vai 2 vezes na panela comendo ovo. Então, quando você coloca o seu coração naquilo que você está fazendo, quando você coloca e você dedica aquilo, isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. E eu sei que nós temos muitos funcionários de empresas aqui, muitas pessoas que fazem parte de qualidade de trabalho. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer o de melhor. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção: procurem agradá-los sempre, e não apenas quando estiverem observando. Faça de uma maneira que eles venham olhar e falem, nossa, ficou legal. Ficou muito bem feito isso é bom, isso agrada a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, portanto, a mordomia expressa nossa obediência em relação à administração de tudo que colocou sobre o nosso controle. Se está sob o nosso controle, vamos administrar com sabedoria, vamos fazer com amor, porque isso agrada ao Senhor. O que abrange tudo, a mordomia é o compromisso do próprio eu e de minhas posses para serviço de Deus, reconhecendo que não temos o direito de controle sobre nossas propriedades ou sobre nós mesmos. Tudo que o Senhor coloca na nossa mão, seja de propriedades, seja de trabalho, tudo que o Senhor coloca na nossa mão, nós temos que entender que Deus confiou a mim e a você fazer, e nós temos que fazer de melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda falando do princípio da propriedade, ecoando Deuteronômio 8,17, poderíamos dizer: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriu este poder. Mas Deuteronômio 8,18 diz, põe para mim, William, 17, depois nós vamos ler o 18. Nos aconselha a pensar de outra forma: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, e que Ele é o que te dá forças para adquirires poder. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com a minha
própria força e capacidade. Nunca vamos pensar que tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos, veio da sua força. Nunca pense assim. Nunca pense assim. Tudo que vem na sua vida, materialmente falando, foi Deus que te deu condição de você ter. Amém? Entenderam? Você pode ser um bom trabalhador, você pode levantar de madrugada, você pode fazer tudo, mas não esqueça que tudo que você tem provém de Deus. Isso é um princípio básico do reconhecimento da grandeza de Deus. Isso é um princípio básico que tem que ter na sua vida. Que sua capacidade intelectual, sua inteligência, nada vem de você. Tudo vem do Senhor. É Ele que te deu, é Ele que te capacitou. Aí então, no versículo de número 18, ele diz: lembrem-se do Senhor. Chamando atenção, lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele quem lhes dá força para serem bem. É Ele que dá força para a gente ser bem-sucedido. E é tão bom esse reconhecimento, é tão bom nós olharmos para nós e vermos que nós estamos prosperando e Deus está nos abençoando, e nós olharmos e falamos: Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor, como Tu és bom, né? Como Tu és bom e maravilhoso, Senhor, tem tocado, eu não sou merecedor, mas o Senhor, Ele tem nos dado, isso é bom. E esse princípio agrada ao Senhor, a fim de confirmar a aliança solene que Ele fez com os seus antepassados, como hoje se vê. Até aí tá bom. Então esse reconhecimento nós temos que ter. Tudo que temos, tudo que possuímos, provém de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo princípio, o princípio da responsabilidade. Ao explicar a responsabilidade, Pio escreve: embora Deus nos dê todas as coisas ricamente para desfrutar, nada é nosso, nada realmente nos pertence. Deus é dono de tudo. Nós somos responsáveis pela forma como tratamos o que fazemos com isso. Enquanto nos queixamos dos nossos direitos aqui na terra, a Bíblia constantemente pergunta: e quanto às suas responsabilidades? Proprietários têm direitos, mordomos têm responsabilidades. Então ele está chamando a atenção daquele que está para servir. Então ele chama a atenção dos escravos. Os escravos, nós já falamos aqui, eu creio que outros já falaram, eles não tinham direito nem a nomes, muito menos de uma casa. Em alguma casa dos seus senhores, eles dormiam do lado de fora, ao relento. Era assim que era tratado o escravo. Era assim que era tratado o escravo. Então o apóstolo Paulo, ele chama a atenção do privilégio que esses escravos têm agora. Notem bem, ele está chamando a atenção dos escravos do privilégio que eles têm diante de um rei chamado Jesus. Olha, vocês não eram reconhecidos pela sociedade, vocês eram castigados, vocês eram tratados como nada, vocês eram tratados como nada. Agora vocês têm um Senhor, agora vocês têm um rei, agora vocês têm um lugar lá no céu. Vocês têm um lugar que vocês vão morar eternamente nos céus. Olha que privilégio que ele está passando para esses escravos, chamando a atenção desses escravos. Olha, outrora vocês, como o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, ele ensina a Filemão, ele fala: antes ele era o quê? Inútil, mas agora ele é útil. Lembra? Quando ele escreve a Filemão, ele chama a atenção de Filemão para receber Onésimo novamente, e ele fala: antes ele era inútil, mas agora ele é útil, agora ele é seu irmão. Olha como que Paulo coloca o escravo que defraudou o seu senhor, ele coloca ele na mesma condição, apelando pelo amor que a igreja de Colossenses tinha. Ele coloca ele no mesmo patamar, no mesmo nível. Só Cristo pode fazer isso.
Só Cristo pode fazer isso. Ontem nós estávamos conversando, eu e o Éder, lá no batismo, nós estávamos falando sobre a conversão do apóstolo Paulo, do encontro que Paulo teve com Jesus. E Paulo, ele era temido por todos os cristãos da época, porque Paulo espancava. Paulo teve participação na morte de Estevão. Mas agora esse Paulo encontrou com Jesus. Ele teve a sua vida transformada, a sua vida mudada. E depois então eles olham para Paulo e falam: peraí, mas não era esse aí que perseguia os cristãos? Olha a diferença, eles estão vendo ele numa nova perspectiva, estão olhando ele de uma forma diferente. É o poder de Deus, é o Senhor transformando vidas, é o Senhor mudando a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Como nós somos uma nova vida, uma nova criatura, nós temos que proceder dessa forma. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro princípio da prestação de contas. O mordomo é aquele que administra as posses do outro. Somos todos mordomos dos recursos, habilidades e oportunidades que Deus confiou aos nossos cuidados. E um dia, cada um de nós será chamado para prestar contas de como administramos o que o Mestre nos deu. Irmãos, tem pessoas que têm dons fantásticos. Tem pessoa que tem o dom que eu olho e falo assim: gente, que coisa maravilhosa. Ele recebeu de Deus, não é habilidade dele, não é habilidade do seu pai ou da sua mãe. Se tem alguma coisa é porque Deus também deu ao pai e deu à mãe, mas tudo veio do céu, tudo veio do alto. E de repente a pessoa pega e fala assim: não vou fazer mais não. Não vou fazer mais não. Cansei, estou cansado de igreja, estou cansado de fazer. Peraí, você ganhou esse dom para quê? Para mostrar para o povo que você sabe fazer? É isso? Ou você faz porque você é grato a Deus, porque Deus te deu, e através do dom que Deus te deu, o nome do Senhor é glorificado. Porque tem pessoas que querem mostrar o seu dom, ele quer mostrar a sua capacidade de fazer as coisas. E quando tem um elogio, então, misericórdia se a pessoa não souber administrar. Se a pessoa não souber administrar o seu dom, ele simplesmente vai se inchar, ele vai se ensorbebecer e vai dizer: não, eu sou bom mesmo. Eu sou bom nesse negócio aí mesmo. Sim ou não? Então o Senhor, ele distribui dons. O apóstolo Paulo chama a atenção no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Ele chama a atenção dos dons. Vocês receberam dons. Não importa se o seu dom é fazer um bolo, fubá recheado com o que você recheou? Com goiabada. Sim ou não? Foi, Grandizelli? Mas estava uma delícia aquele bolo. É o dom que Deus te deu. Não importa se você faz um café, que você traz uma garrafa que você tem que correr, senão você não bebe. Então são dons que Deus distribui às pessoas e que nós teremos que prestar contas. Tem pessoas, e você também conhece talvez pessoas que abandonaram o dom que Deus deu à pessoa. Tem pessoas que têm um dom de abordar. O Éder é um desses. Ele aborda a pessoa que não quer nem saber. Que Deus continue te usando dessa forma, tá? Porque no início da nossa conversão a gente está pegando fogo, né? Tudo é novidade, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Sim ou não? Aí depois passa-se 5 anos, passa 10 anos, aí a gente vai. Aí já não fala mais, já não anuncia mais, já não prega mais, já não canta mais, já não faz mais nada, porque acomodou, ficou parado no tempo, e às vezes tem dons maravilhosos. E eu quero te dizer que você vai ter que prestar conta com o mestre, sobre o dom que o Senhor lhe deu. Lembra dos talentos? Tem que prestar conta.
Então aquilo que vier à mão para você fazer, segundo Eclesiastes, faça. Porque para a sepultura onde você vai, para a sepultura onde nós vamos, não tem trabalho, não tem ciência, não tem nada. Notem que ele está chamando a atenção, tudo aquilo que vier na tua mão para fazer, faça. Faça. Porque é bom a gente fazer algo para o Senhor e na obra do Senhor. Isso é maravilhoso. O ato de servir é maravilhoso. Esta é a máxima ensinada pela parábola dos talentos. Deus nos confiou autoridade sobre a criação e não é permitido governá-la como bem entendemos. Ou seja, a gente não pode fazer do jeito que a gente quer. Existem princípios, e esses princípios nós temos que obedecer, tá? Somos chamados a exercer nosso domínio sob o olhar atento do Criador, dirigindo sua criação de acordo com os princípios que ele estabeleceu. Então o apóstolo Paulo lhe chama a atenção, primeiramente dos escravos, que tudo que for fazer, faça, e não só quando eles estão observando, mas sirvam eles com sinceridade. Sirvam eles com sinceridade por causa do temor ao Senhor. Se nós tememos ao Senhor, se nós servimos ao Senhor, nós não devemos escandalizar, nós devemos servir ao Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Verso de número 23. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo. Olha, eu sei que às vezes as coisas estão difíceis no emprego que você tem, né? Talvez você não está contente com ele, talvez você está procurando outro lugar para trabalhar, mas o lugar que Deus colocou você, que Deus plantou você, faça o melhor. E esteja orando que no momento certo o Senhor tira você deste lugar e leva para um outro lugar. Mas enquanto você estiver neste lugar, faça com excelência. Faça tudo de melhor. Eu conheço pessoas que na fábrica de calçado era comum, o Alexandre sabe disso. Começa a fazer as coisas tudo de qualquer jeito, para quê? Para ser mandado embora. Você não está contente com o que você faz? Peça demissão. Eu me demito, eu saio desse lugar e vou para um outro. Eu prefiro, do que ficar murmurando pelos cantos, ficar reclamando pelos cantos. Isso nos ensina muito. Nós somos cristãos, nós temos princípios, e nós temos que parar de ficar reclamando e murmurando, dando mau testemunho no local onde nós trabalhamos. Se não está contente, peça demissão, saia. Mas não escandalize o Evangelho. Não escandalize o Evangelho. Porque essa foi a porta que você orou para Deus abrir. E Deus abriu essa porta para você. Aí com o passar do tempo, você foi ficando meio insatisfeito. Agora você quer que Deus feche a porta. Uma hora você quer que Ele abra, outra hora você quer que Ele feche. E nós somos assim mesmo. Nós estamos sempre querendo algo para nós, sempre buscando mais. Não é errado você pleitear coisas melhores para você. Não é. Mas faça como deve ser feito. Vai pelo princípio correto, pela obediência à palavra, pelos princípios bíblicos, dando bom testemunho. Isso é importante. E nós temos que agir assim e fazer dessa forma. Amém, irmãos? Parte B do versículo. Façam tudo de bom ânimo, como se fossem para o Senhor e não para os homens. Olha como que Paulo encara essa questão aqui. Tudo que nós formos fazer, eu não estou fazendo, um exemplo. Meu negócio é Estado, né? E o Estado não é uma pessoa, o Estado é um governo. Eu não estou fazendo isso para o Estado, eu não estou fazendo isso para o meu chefe. Estou fazendo isso porque precisa ser feito. Sim ou não? Se você trabalha para alguém, você tem que fazer não para aquela pessoa, mas você tem que fazer, olha a responsabilidade, como se fosse para o Senhor. Eu acredito que Paulo coloca essa condição, porque na questão também da prestação de contas, porque você está fazendo não para essa pessoa, mas como se fosse para
o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, nós não queremos fazer o de melhor? Nós queremos fazer o de melhor. Olhem para essa mesa. Precisava de ser assim? Talvez falem, mas não precisava de ser tanto assim, né? Não, mas a pessoa coloca umas uvinhas, os pãozinhos. Eu quero deixar mais bonito possível. São coisas que nós fazemos, são detalhes que às vezes a gente não para pensar. São coisas mínimas, mas que nós devemos fazer como se fosse para o Senhor. Porque quando Deus faz coisa para você, Ele faz o de melhor. Deus nunca quer o pior para a tua vida. Deus nunca quer o pior emprego para você. Deus nunca quer o pior salário para você. Tudo que Deus faz para você, Ele faz o de melhor. Ele faz com excelência. O Maicon estava testificando aqui, me permita, Maicon, que tudo que ele orou, tudo que ele colocou diante de Deus, detalhe por detalhe, Deus fez. Foi ou não foi, mano? Detalhe, ele detalhou, Senhor, eu gostaria, né? Mudar a forma de falar. Eu gostaria que fosse assim, 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 assim e assim. Ficou alguma coisa fora? Você está insatisfeito com ele? Pode falar porque ele está ouvindo a gente. Não, né? Deus faz tudo o de melhor para nós. Ele é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito. Você pode errar, você pode falhar. Mas entenda uma coisa, Deus nunca faz alguma coisa para nós pela metade. Ele é perfeito em tudo que faz. Até nos momentos difíceis que você não está entendendo nada, por trás disso tem um propósito. E lá na frente você vai entender que era da vontade dele fazer dessa forma. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo chama atenção, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Verso de número 24. Lembrem-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa. Olha só. Olhando para a nossa vida de serviçais, de mordomos daquilo que Deus colocou na nossa mão. Se nós fizermos conforme Deus quer que nós façamos, a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que nós vamos receber uma herança. Você não vai ficar em descrédito com Deus, pelo contrário, Deus ele vai te abençoar de uma forma maravilhosa. Então tudo que vier à mão, a sua mão para fazer, não faça de qualquer maneira não. Ah, assim tá bom assim. Olhando para os músicos, não, para que eu vou ouvir detalhes de harmonia? Assim tá bom. Vai em 3 notas mesmo e pô, vai atrás. Não. Vamos fazer com dedicação. Irmãos, eu não entendo nada de música, nada. Se me der um violão para tocar, vai passar vergonha. Se o violino, então, nem se fala. Mas Deus me deu um ouvido que se eles errar meio tom ali, eu sei que está fora. Eu sei que está fora. Às vezes a gente está ensaiando aqui, de repente a gente, opa, o que está acontecendo aí? Alguém bateu um dedo errado aí. Então a gente sabe também quando a pessoa faz de bom grado, quando a pessoa faz com excelência. Eu já participei aqui de vários ensaios com vários grupos diferentes desses aqui, há anos atrás. E quando a gente falava assim, escuta os hinos, a gente sabia quando eles escutavam e quando eles não estavam nem aí. Nem aí. Hoje, eu não ouvi a playlist do encontro teológico, eu não ouvi. Semana eu não ouvi, sou sincero em dizer. Mas hoje eu pus ele lá em casa, e eu estudando, e rodou. São 6 hinos, né? E foram rodar. Aí eu fiquei umas 2 horas ouvindo, aprendendo. É assim. Mas isso tem que ter dedicação, se não tiver, não vai.
O músico, quando ele é dedicado, ele consegue colocar algo mais na música, na harmonia, ele consegue colocar. Né? Já viu quando o Marco vai na nota lá em cima, na nota mais aguda aqui, ele tenta fazer o negócio ficar mais bonito. Né? E o contrabaixo é a mesma coisa, o violão é a mesma coisa. Isso é fazer com dedicação, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Nós estamos fazendo para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Seguindo a palavra, número 24, né? Parte A disse, é o que eu acabei de falar, que o Senhor nos dará recompensa. De que o Senhor a quem servem é Cristo. Então ele coloca, olha, nós vamos receber uma recompensa, e o Senhor que nós estamos servindo, esse Senhor é Cristo. Verso de número 25, mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático, você tem a oportunidade de fazer tudo bem feito. Você tem a oportunidade de fazer tudo bem feito. Mas se você também quiser fazer as coisas relaxada, da mesma forma que você está fazendo relaxado, você vai receber relaxado também. Deus, ele não age por partidos, ele não toma o seu partido e o meu. Ele sabe muito bem aquilo que eu faço é aquilo que você faz. Ele sabe muito bem que quando você está fazendo, você está querendo mostrar para homens. Você não está querendo fazer para o Senhor. Deus conhece não só o seu coração, mas também a intenção do seu coração. O quarto e último princípio. Em Colossenses 3, 23 a 24, Paulo escreve: e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo é o Senhor a quem servis. A Bíblia nos mostra nas parábolas do reino que mordomos fiéis que fazem a vontade do mestre, com recursos do mestre, podem esperar ser recompensados incompletamente nessa vida, mas totalmente na próxima. Todos nós devemos desejar ouvir o mestre dizer que ele exclama em Mateus 25, 21, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Como cristãos no século 21, precisamos abraçar essa visão bíblica mais ampla sobre a mordomia, que vai além dos orçamentos da igreja ou projetos de construção. Embora importantes, conecta tudo o que fizemos com o que Deus está fazendo no mundo. Precisamos ser mordomos fiéis de tudo o que Deus nos deu, nas oportunidades apresentadas por meio de sua providência para glorificá-lo, servi-lo, servir ao bem comum e promover o seu reino. Findando aqui, o apóstolo Paulo, então, falando com os escravos, terminando de falar com os escravos, ele entra no capítulo de número 4, chamando a atenção de quem? Dos senhores que administram os escravos. Você que é patrão, você que é chefe, que às vezes gosta de humilhar os outros, né? Gosta de dar o pior serviço para os outros. Você que é patrão, que gosta de humilhar o seu funcionário, não estou dizendo que seja aqui, que aqui não sei se tem. O Senhor diz o seguinte: senhores, sejam justos e imparciais com os seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Então ele só não chama a atenção dos escravos, como ele chama a atenção também daqueles que exercem uma certa liderança, uma certa autoridade sobre aqueles. É comum você ver a pessoa, você fala, não gosto muito dessa pessoa, eu vou dar o pior para ela fazer. Lembra que se você agir mal, você vai receber o mal também. Eu sei porque eu já fui chefe de seção de calçado. Eu já fui.
Então a gente exerce uma liderança e você tem que tratá-los bem, né? E não podemos esquecer de que nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. E esse Senhor está olhando para a minha vida e para a sua vida. O seu procedimento. De que maneira você está tendo com aquelas pessoas que lhe devem respeito ou obediência sob a sua liderança. Eu sei que tem pessoas que exercem liderança sobre outras aqui. Eu sei que tem no trabalho ou em outros locais. Eu sei que tem. Então toma muito cuidado da maneira que você está tratando essas pessoas. Que da mesma maneira que você está tratando mal, você vai receber o mal também. Nunca esquecendo que você tem um Senhor. Que você não é dono de si mesmo. Que tudo que você tem foi Deus que te deu. Nos coloquemos de pé.